Começando neste momento com o secretário de Saúde, Elton Zeferino, o governador Carlos Moisés e a infectologista Regina Valim. Vamos ver. Do Estado, o doutor Elton, que é o nosso secretário de Saúde do Estado. Hoje é sexta-feira, dia 20 de março de 2020. Por que eu estou falando isso? Porque a gente está anunciando aqui, esses vídeos acabam sendo compartilhados e as pessoas perdem, então, a noção dos números que a gente vai divulgando aqui. Então, sexta-feira, 20 de março de 2020, o anúncio, então, em primeira mão aqui dos novos números confirmados e também dos números em investigação. Hoje nós temos em Santa Catarina 28 pacientes, pessoas confirmadas para positivo para coronavírus e 273 pessoas em investigação. Os novos casos confirmados surgiram um em Criciúma, um em Pomerode, um em Jaraguá do Sul, um em Imbituba e um em Itajaí. Então, de um total de 28, nós temos 8 em Florianópolis, então, Rancho Queimado, 2 casos, Joinville, 2 casos, Braço do Norte, 4 casos, Tubarão, 2 casos, São José, 1 caso, Balneário Camboriú, 4, Criciúma, 1, como falei, Pomerode, mais 1, Jaraguá do Sul, 1, Imbituba, 1 e Itajaí, mais 1 caso. Totalizando 28 casos confirmados, nós podemos observar que nós estamos aí numa curva ascendente bem rápida. Ontem anunciamos 21, hoje anunciamos 28, portanto, aquela projeção que nós fazíamos da necessária e imediata intervenção no sentido do isolamento social aqui em Santa Catarina, ela é medida necessária. Nós temos certeza que, assim como você está vendo e assistindo no seu vídeo, fique em casa, com essa plaquinha que está aqui sobre a mesa, é isso que nós propomos ao cidadão hoje catarinense: ficar em casa e observar as orientações do governo. As instituições públicas e privadas, todas aquelas, acatar a determinação do governo para diminuir o número de funcionários. Algumas atividades absolutamente estão suspensas, não é? Como é o caso de transporte coletivo de pessoas, seja ele municipal, seja ele intermunicipal, seja ele interestadual e até internacional. Como medida também que deve ser anunciada hoje, nós entendemos pela criação de um fundo de enfrentamento ao Covid-19. Esse fundo, ele não deixa de ser relevante as doações em equipamentos que as pessoas queiram fazer, absolutamente continuam relevantes. Porém, nós temos certeza que, além de respiradores, nos vai faltar recursos financeiros também para atender todas as demandas que nós vamos ter que enfrentar com esse desastre que se aproxima e que já está presente em vários países do mundo e também em estados brasileiros. Portanto, essas medidas são importantes. O fundo terá o objetivo de receber as transferências voluntárias dos poderes, como anunciamos recentemente aqui, que foi o Ministério Público oferecendo 8 milhões de reais, depois a Assembleia Legislativa 20 milhões, o Tribunal de Contas 20 milhões e o TJ 10 milhões de reais. Então, nós temos aqui quase 60 milhões de reais nos cofres públicos para aportar recursos especificamente para o enfrentamento dessa situação nova que todos nós estamos enfrentando. As doações também deste fundo podem ser constituídas por doações de pessoas, de particulares e também de pessoas físicas e jurídicas, e visa também que a gente conclame a imprensa, você que está em casa nos assistindo, em redes sociais também, a ampla divulgação dessa campanha, porque daí inicia-se uma campanha de doação prévia. Nós ainda não temos a dificuldade, mas nós temos convicção de que com a alta demanda nós vamos precisar de recursos financeiros e equipamentos, espaços físicos, inclusive, para a gente atender toda a população atingida de forma grave aqueles que apresentarem sintomas e sinais e demandarem, então, um tratamento, uma terapia intensiva, por exemplo. As doações do fundo também serão constituídas por empresários, pelas empresas que tenham algum benefício fiscal, e aí, em contrapartida ao benefício fiscal, os recursos poderão ser alocados no Fundo da Saúde para enfrentamento ao coronavírus. Uma outra ação importante que a gente está anunciando hoje, já ajustada
com a Agência Reguladora Nacional de Águas e também com a empresa pública catarinense, a Casan, a Companhia de Água e Saneamento do Estado de Santa Catarina, que é a suspensão pelo pagamento por 60 dias, a suspensão do pagamento, uma isenção da tarifa de todas as unidades consumidoras que têm o benefício da tarifa social. A tarifa social é identificado cada consumidor, então há aí uma tarifa de cerca de R$6 mensais que as pessoas que têm, que se enquadram na condição de beneficiários da tarifa social pagam mensalmente. A gente vai suspender, vai isentar por 60 dias. É uma ação inicial, nós temos aí, nos próximos 60 dias a gente reavalia essa ação e vamos caminhando no sentido de nos prepararmos, obviamente, sobre todos os aspectos para o enfrentamento desse desafio que Santa Catarina, que todos os catarinenses vão enfrentar. Os números nos mostram que a decisão do governo de Santa Catarina, de toda a equipe do governo, da equipe da saúde, de todos os atores envolvidos, da vigilância epidemiológica, de todos os atores envolvidos nessa ação, demonstra que a nossa decisão, que é uma decisão dura, difícil de ser tomada, mas tinha que ser tomada, foi e está sendo a mais acertada pelo isolamento social, enquanto os números estão em alta crescente e as curvas de laboratório que nós já desenhamos aqui nos mostram que, se não houver de fato essa intervenção, nós vamos acompanhar o desenvolvimento de curva como os países mais afetados tiveram na disseminação do vírus, do coronavírus. Eu vou passar a palavra ao secretário Elton, que vai complementar a apresentação da doutora Regina Valim e também vai dar os seus anúncios aí devidos. Obrigado. Obrigado, governador. Bom dia a todos que nos assistem, da imprensa, das redes sociais. Hoje nós temos mais um dia de enfrentamento da epidemia causada pelo Covid-19. Resolvemos trazer para a nossa bancada uma médica infectologista, a doutora Regina Valim, que faz parte dos nossos quadros, uma servidora que tem um vasto conhecimento na área de infectologia e que pode nos passar alguns detalhes mais específicos com relação especialmente a algumas informações que hoje transitam em redes sociais referentes a estudos com algumas medicações que inicialmente se apresentam como factíveis de uso para enfrentamento dessa epidemia, dessa doença, mas sempre tendo o bom senso de que nós precisamos nos faltar em assuntos ou em decisões técnicas, motivo pelo qual eu vou deixar a palavra com ela, uma médica que já tem nos prestado um excelente trabalho e neste momento em que nós estamos em crise, mais ainda, os infectologistas precisam estar em parceria conosco e têm realmente nos atendido de uma forma excepcional para que nós possamos aí transmitir à população, transmitir a todo o nosso grupo de saúde informações que sejam baseadas em decisões técnicas e em decisões que sejam fomentadas por especialistas na área e a área de infectologia neste momento ela é muito importante. Então, doutora Regina, seja bem-vinda. Os nossos ouvintes e telespectadores estão à disposição. Obrigada, secretário. Obrigado, governador, por estar presente aqui. Espero esclarecer o máximo possível as dúvidas que as pessoas estão tendo. A gente sabe que todo mundo está muito assustado com essa pandemia. Ela é algo sério, ela tem crescido rapidamente no mundo, né? Então, realmente estamos todos voltados a combater o coronavírus. O que é que tem acontecido, então? O coronavírus, eu acho que a gente tem que enfatizar algumas coisas. Primeiro, a forma de transmissão. Ele se transmite de pessoa a pessoa. Então, quando eu estou próxima de uma pessoa, conversando com ela, eu posso estar transmitindo o vírus. Eu também posso transmitir pela saliva, pelo espirro, pela tosse. E esse vírus também ele pode cair, se depositar em superfícies. E a partir do momento que ele está nessa superfície, se eu passo a mão e depois eu passo a mão no meu rosto, se eu coço o nariz, se eu coloco a mão na boca, eu também vou me contaminar dessa forma. Então, são essas as formas de contaminação do vírus. O vírus ele pode permanecer por horas até dias em superfícies.
Então, por isso que nós estamos enfatizando de forma tão veemente a limpeza de objetos, a limpeza de superfícies, manter as casas arejadas, as pessoas que saírem, tiverem que sair à rua, quando voltar em casa, tirar a roupa, colocar a roupa para lavar, lavar as mãos, higienizar com álcool gel. Então, por isso que a gente tem enfatizado tanto essas formas de limpeza, de higiene. Uma outra coisa que é importante, que se tem enfatizado, e realmente o Estado de Santa Catarina tomou uma medida extremamente séria e importante para combater essa pandemia, que é fique em casa, né? Então, as pessoas que não precisam ficar circulando, que se mantenham em casa. A gente sabe que é difícil, né, manter a criança em casa, manter o idoso em casa, mas é pela saúde dessas pessoas que a gente está tomando essa atitude. Então, quem não precisar ficar circulando, que fique na sua casa, que aproveite, tire esses dias, né, que a gente fala para reflexão, para ler livro, para ver TV, para se manter informado. Então, que não fique circulando realmente. Agora, falando um pouco da questão de tratamento e vacina. Primeiro, não temos vacina. Previsão de vacina numa média de pelo menos 1 ano para termos vacina para o coronavírus, né? Essa foi a última informação que nós obtivemos de pesquisadores do NIH nos Estados Unidos. Medicamento. Nós temos 2 medicamentos que estão circulando em rede social principalmente, que é a cloroquina e a hidroxicloroquina. São medicamentos para malária e medicamentos para doença reumatológica. O que é que nós temos de dado concreto? Algumas publicações, alguns estudos, inclusive estudos off-label que a gente fala, né, que comprovaram em alguns poucos casos uma resolutividade, eficiência. Isso aí a gente tem que ler com bastante calma, né? Isso aí a gente tem que ler com bastante critério esses estudos e levantar novos estudos para poder validar se esses medicamentos são realmente eficientes. Foram medicamentos que foram aplicados em poucas pessoas, pessoas com critérios de gravidade, ou seja, pessoas que estavam na UTI. Então, tudo isso a gente tem que se reunir com os colegas infectologistas, intensivistas, pneumologistas e avaliar e validar esses estudos para realmente empreendermos e colocarmos em prática se vai valer a pena a gente estar utilizando esses medicamentos para tratamento dos nossos casos graves também, né? O que mais que a gente pode falar? Podemos passar as perguntas, de Sim, repente, acho que doutora sim. Regina? A Bia Piva, do Diário do Iguaçu de Chapecó, pergunta ao governador qual a possibilidade de as medidas restritivas serem ampliadas nos próximos dias, caso a adesão ao isolamento voluntário não seja o esperado, e se já é possível avaliar se os catarinenses têm atendido à recomendação. Bom, nós percebemos o acatamento pelo esvaziamento das cidades em Santa Catarina. Parou o comércio, parou o transporte urbano, o transporte coletivo urbano, seja também municipal, intermunicipal, interestadual. Algumas discussões de competências de órgãos federais, por exemplo, que se manifestam publicamente dizendo que os estados não teriam alguma competência para impor, para normatizar acerca de determinados assuntos. Nós não estamos tratando aqui, já falei isso em entrevistas anteriores, de que o Estado de Santa Catarina esteja normatizando em relação à educação, a transporte público, transporte terrestre. Não é essa a discussão. Se preciso for, a gente utiliza as forças policiais estaduais para impor medidas, mesmo que os órgãos entendam que não há competência, porque a competência que nós estamos tratando aqui é uma competência sanitária, uma competência relacionada à autoridade sanitária do Estado de Santa Catarina. Não é de transporte aquaviário, rodoviário, transporte aéreo, não é autoridade na área de educação, nem na área médica. É a autoridade, de fato, sanitária, em que inclui a área médica, inclui a área da vigilância, inclui a área dos estudos epidemiológicos, e que a gente vai fazer frente a essa situação. Então, o governo, nessa hora, nós entendemos que o decreto do governo do Estado de Santa Catarina é autoexecutável. Ele não precisa de autorização de qualquer órgão que seja. É uma condição de imposição, de fato, frente ao desafio do enfrentamento do desastre. Nós qualificamos o desastre, se você lê o decreto
do governo do estado, há um número que nós temos ali relacionando que tipo de desastre, que é a contaminação por vírus em larga escala, e a partir do desenvolvimento do desastre, o governo começa a tomar medidas, e são medidas impositivas, não são medidas que a gente precise de autorização de alguns órgãos. E o enfrentamento deve ser feito assim. Em desastres, a gente age de forma muitas vezes unilateral. E cabe à população, à iniciativa privada e aos outros órgãos públicos que fogem da esfera do executivo também acatarem essas determinações. A Silvana, do jornal O Líder, de São Miguel do Oeste, pergunta com relação às pessoas que saem para a rua caminhar, ou correr, ou andar de bicicleta sozinhas, se isso é permitido ou se o decreto também restringe. Bom, eu acho que para que nós possamos responder essa pergunta, nós temos na frente do nosso governador um cartaz que que foi muito feliz, que ele orienta: fique em casa. Neste momento, saia de casa eminentemente para aquela situação em que eu preciso sair. A nossa orientação neste momento é que, apesar de que as pessoas estão num ambiente que acaba sendo com espaço diminuto, enfim, é um momento realmente de nós buscarmos nos recolhermos à residência e sair de casa somente para as necessidades ou de compras, ou de alimentos, medicações, mas que não procurem estar transitando em vias públicas, até porque, lembrando que esta ação ela acaba estimulando com que outros também adotem e nós vamos ter maior quantidade de pessoas circulando. Então, o momento realmente é de ficar em casa e preservarmos aí a saúde de toda a nossa família. Posso complementar só uma coisinha? Só para lembrar que a China ela só conseguiu combater de forma eficiente a epidemia que se instalou em seu território quando as pessoas ficaram em casa. Né? Então, eu acho que a gente tem que pegar esse modelo precocemente e aplicar aqui. Perfeito. O Muricy da Adjori pergunta se todos os pacientes confirmados com coronavírus estão recebendo a medicação do H1N1 e se a eficácia tem sido semelhante. A recomendação primeiro, a sintomatologia é muito semelhante de outros quadros gripais, outros quadros respiratórios causados por vírus. Então, a recomendação é que você trate como um quadro gripal. Se eu trato como um quadro gripal, inicialmente eu vou tratar está indicado o tratamento medicamentoso com Tamiflu, tá? A partir do momento que se confirma que é coronavírus, então aí não faz mais sentido eu manter a medicação, porque ela não é eficiente para o coronavírus. Então, num primeiro momento, a gente não pode esquecer que a gente também já começou a ter circulação do influenza, né? E também temos circulação de outros vírus respiratórios. Então, a minha conduta é tratar um quadro respiratório viral, né? E síndrome gripal. Então, por isso, está indicado, sim, tratar com o Tamiflu. A Jéssica, da NSC-TV, pergunta se o Estado contratou um laboratório particular para fazer os testes e se isso significa que o LACEN não consegue dar conta da grande demanda. Bom, a Secretaria de Estado da Saúde ela está buscando, sim, a contratação de um novo laboratório, o que não significa que nós não estejamos dando conta. Na verdade, o que nós queremos é ampliar a nossa capacidade de oferta de exames para a população e tão somente, né, lembrando que nós vivemos um momento agora onde a nossa demanda irá aumentar em grande escala. Isso faz com que nós tenhamos que ter uma retaguarda, especialmente de laboratórios, para aqueles pacientes que vão precisar de confirmação de diagnóstico, o que não significa que o LACEN não teria capacidade operativa para tal. Uma outra questão é que o senhor comentou ontem que as pessoas serão recolhidas de forma aleatória para a amostragem. Como isso vai funcionar? Então, a nossa vigilância epidemiológica está trabalhando agora com um planilhamento nos municípios catarinenses, motivo também pelo qual a gente está trabalhando com um laboratório contratado, para que a gente tenha capacidade maior de resultados. Esse planejamento ele vai ser repassado às vigilâncias epidemiológicas dos municípios para que a gente possa organizar. Então, a ideia justamente é que nós tenhamos, né, amostras que são coletadas de forma aleatória, baseada em população, baseada em alguns critérios que estão sendo estabelecidos, para que a gente possa avaliar especialmente a questão de circulação do vírus dentro do território catarinense e não somente dentro daqueles pacientes que são sintomáticos. O Evaldo, do OCB, pergunta ao governador que o presidente Jair Bolsonaro teria criticado as medidas adotadas em Santa Catarina. Achou exagero. Como aliado de campanha, o que o senhor acha dessa opinião? Bom, eu já repeti aqui que não cabe a mim tecer comentários a respeito de qualquer fala do presidente. Além disso, eu também não chequei essa informação. De fato, eu não vi, não ouvi, não assisti, não sei onde tem esse registro.
De qualquer forma, em relação às medidas, eu tenho absoluta convicção de que nós tomamos a medida certa, no tempo certo, porque essa é a grande importância que nós temos hoje. Eu estou fazendo a leitura de alguns artigos que infectologistas, enfim, estudiosos do assunto estão fazendo na Europa, em relação ao caso da China, da Coreia, e eles têm demonstrado o seguinte: o transporte coletivo foi, de fato, impulsionou a transferência rápida, né, a transmissão rápida do vírus, do coronavírus, entre as pessoas, dando pico, fazendo com que essa curva fosse extremamente acentuada e intensa no momento em que o poder público e privado, a saúde privada teria que dar a resposta e não conseguiu nesses países, por isso a perda, um número alto de óbitos. Então, a gente entende que essa intervenção que nós estamos fazendo, ela é absolutamente cabível e mais, politicamente não é uma ação simples. Você tem que, quando a equipe de governo nos trouxe ao conhecimento essa necessidade, não é uma decisão fácil de ser tomada. É uma decisão. Eu recebi muitas ligações, do pessoal do mercado financeiro, do sistema financeiro, da indústria, pedindo para que a gente revisse, em relação ao transporte coletivo também, a gente atendeu gentilmente a todos eles, o nosso respeito a toda a cadeia produtiva catarinense, a todos aqueles que trabalham, mas a vida humana, ela está acima, nesse momento, de uma avaliação dos impactos financeiros que qualquer medida do governo, os impactos econômicos, pode causar a nossa gente. Porque se nós também não tivermos as pessoas para trabalharem, para produzir, de que adianta? Então, a medida é no momento certo e na intensidade correta até aqui. A tendência é que a gente vá aumentando o rigor das medidas na medida em que os números estão se alterando. Mas a medida começou rigorosa e a gente sabe que a hora que essa curva começar a se equilibrar, a gente pode, então, aliviar as medidas de isolamento social. Então, a gente tem convicção de que nós estamos no caminho certo. Não é uma medida simpática para uma política tradicional, não é uma medida simples de ser tomada, ela afeta muitos interesses, mas como o compromisso com os catarinenses era um governo técnico, que colocaria um primeiro escalão no governo de pessoas técnicas e o governador iria acatar uma posição técnica, nós estamos tomando essa medida e eu tenho certeza que ela vem no tamanho correto, na intensidade adequada para o momento que o momento exige. O Leandro, da Rádio Piratuba, pergunta a respeito do álcool gel, que seria em falta nas farmácias, no comércio, e se há para os profissionais de saúde, e se eles têm o equipamento de proteção, está disponível na rede. Nós estamos, enquanto Secretaria de Estado da Saúde, fazendo aquisição de insumos. Todas as os nossos contratos eles foram solicitados na totalidade. Já recebemos boa parte desses equipamentos, desses insumos no nosso centro de distribuição. O Ministério da Saúde me sinalizou hoje, inclusive, que está iniciando no dia de hoje o transporte aéreo com equipamentos de insumos para todos os estados. Não nos informou ainda a quantidade, nós estamos em busca dessa informação. Já estamos contactando aí com empresas para fazermos novos lotes ou compra de novos lotes de equipamentos, porque nós sabemos que todos estão com dificuldade, especialmente os municípios, os hospitais filantrópicos, até porque os EPIs, como nós chamamos, que são máscaras, luvas, gorros, estão em falta no mercado, porque todos estão procurando, mas estamos trabalhando em identificando fornecedores, inclusive fornecedores fora do Brasil, para que nós tenhamos aí capacidade de manter toda a rede, seja ela a rede estadual, municipal, filantrópica ou privada, inclusive, abastecida, porque os nossos profissionais precisam e devem receber os equipamentos de proteção para que eles não estejam expostos no momento que eles estão atendendo a população. A Juliana Gomes, da Rádio CBN, pergunta em relação à campanha de vacinação de idosos e pessoas com comorbidades. Como será feita, se essas pessoas vão ser atendidas em casa? Bom, hoje, inclusive, pela manhã, eu já conversava com o presidente do Conselho de Secretários Municipais de Saúde, que a campanha ela inicia na próxima segunda-feira e que cada município precisa organizar dentro do seu território qual vai ser a melhor estratégia. O que nós, enquanto Estado, recomendamos é que, obviamente, aqueles que tiverem capacidade operacional de realizarem as vacinas da população idosa em residência é a melhor alternativa. Se eles não tiverem essa alternativa, eles precisam definir qual é o fluxo de atendimento dessas pessoas ou desse público, para que nós não tenhamos aí um encontro, dessa população que é a mais suscetível a contágio
com o público rotineiro que já frequenta a unidade básica de saúde. Se vai ser estabelecido locais específicos para vacinação ou se eles terão horários específicos, o município tem esta possibilidade de organizar dentro do seu território, mas sempre se valendo da iniciativa de que nós precisamos sim vacinar a nossa população, porque a vacina contra a gripe é uma proteção para a população idosa também. Nós não queremos em momento algum que nós tenhamos aí sobreposição de pacientes frequentando o ambiente hospitalar, parcialmente por corona e parcialmente por gripe, porque eles não fizeram uso da vacinação que é tão importante nesse momento. Sim, essa última fala foi super importante, porque a gente, aqui no Sul, nós vamos enfrentar o inverno, onde a gente sabe que tem uma circulação maior de vírus respiratórios nessa época. O influenza é importante, ele circula todo ano, então é importante que as pessoas não foquem só num único vírus, num único problema que a gente está tendo agora, que é a circulação comunitária do coronavírus. O influenza, ele vai circular, então as pessoas elas têm que se vacinar sim, né? E mais uma vez, o grupo onde mostra maior vulnerabilidade para a manifestação de doença grave, né, é o grupo de idosos. Então, eles têm que realmente ser vacinados para a influenza e ficar em casa para se proteger do coronavírus. O Paulo Miller, repórter da NSC-TV, pergunta com relação ao decreto de ontem. Como será feita a fiscalização dos espaços públicos como praças e praias, principalmente, e se está prevista alguma punição pelo descumprimento? Nós, todas as determinações de todos os decretos que nós editamos hoje, a possibilidade de crime de desobediência, enfim, outros tipos penais, inclusive com condução à delegacia, prisão imediata de quem descumprir. Mas nós já percebemos que mesmo antes do decreto, algumas agências públicas, o próprio Corpo de Bombeiros Militar, guardas municipais, enfim, passaram em locais públicos orientando as pessoas a se dirigirem para casa e elas estavam acatando. Pelo menos foi o que eu observei nos movimentos aqui em Santa Catarina. Pessoas saindo da praia, pegando a sua cadeirinha, o seu guarda-sol e se dirigindo a casa. Não havia nem decreto naquele momento. Então, penso que as pessoas estão acatando, vão acatar, mas, obviamente, há responsabilidades também criminais envolvendo a desobediência de ordem de agente, de servidor público. Perfeito. A Margarida Sante, da NSC, pergunta se até agora a PM interditou, fechou ou multou algum estabelecimento no Estado. Nós temos um número de fechamento, eu não tenho atualizado, mas havia mais de 4.000, se não me falha a memória, abordagens, fiscalizações, a primeira atualização que me deram. Fechamento, tinha pelo menos 30 ou 40 fechamentos de estabelecimentos. Aí, não sei se o Elton tem os dados atualizados, Elton, que o comandante Araújo Gomes havia me passado. Certamente esses números são bem maiores agora, porque foi no primeiro dia em que havia adequação do decreto anterior, inclusive. Agora eu acredito que esse número deve ser maior. Bom, a informação que nós recebemos da Polícia Militar é que ontem nós tivemos aí muitas ações de orientação, eminentemente de ação policial, no sentido que provocassem delitos penais, nós não tivemos registro. E obviamente que nós entendemos que as forças de segurança, sejam elas Polícia Militar, Polícia Civil e até mesmo as guardas municipais, no dia de hoje elas estão imbuídas, obviamente, de trabalharem para que o decreto ele seja cumprido na sua integralidade, e especialmente nos locais aí de reunião de público, que ontem o decreto fez uma inclusão, especialmente das áreas de parques, praias, que são os espaços coletivos públicos, para que as pessoas realmente elas busquem a sua residência. Eu tenho uma atualização aqui em relação aos dados, tá? Não é atualização, os dados de ontem, que eu lembrei que havia mais de 4.000 intervenções, de fato confirma, 4.325 intervenções da Polícia Militar, ocorrências geradas no sistema, 314 ocorrências, 285 notificações, então a PM notificou as pessoas a tomar determinada atitude, 29 interdições, então 29 estabelecimentos foram interditados, e 53 termos circunstanciados, que é quando a autoridade policial e os seus agentes fazem o termo circunstanciado e comunicam ao Ministério Público determinada ocorrência de algum delito. Então, neste caso, nós tivemos 53
termos circunstanciados, notificando alguém, a autoridade pública, a tomar medidas contra determinada pessoa que tenha desobedecido, enfim, desacatado alguma ordem. Perfeito. O Adecir Moraes, do Correio Lagiano, pergunta: o Ministério Público pediu que o Estado apresente informações atualizadas relativas às medidas que estão sendo tomadas para que os leitos das novas alas dos hospitais Marieta Conder Bornhausen de Itajaí, Teresa Ramos em Lages e Regional do Oeste em Chapecó sejam postos em pleno funcionamento, como forma de ajudar a combater a crise do coronavírus. Se já tem uma posição do governo em relação ao pedido e qual é a chance de abertura desses leitos imediato? Bom, o Ministério Público realmente nos encaminhou uma solicitação de informações. Eu, pessoalmente, já conversei com o promotor Douglas e com o promotor Luciano, que nos incitaram com relação aos questionamentos. Temos 3 hospitais que foram citados, de Itajaí, de Lages e de Chapecó. Estamos trabalhando no sentido de organizar esse processo. A população, especialmente da região serrana, precisa entender que nós temos que ter um movimento ordenado com relação à ativação daquela ala nova do hospital. Já temos uma programação, inclusive o governador já havia anunciado a ativação parcial desta ala nova a iniciar no início do segundo semestre de 2020. Obviamente que esses cálculos eles estão sendo refeitos. Já temos uma sinalização, inclusive, para o Hospital Regional do Oeste, de na próxima semana ativarmos mais 10 leitos de UTI naquele hospital, fruto, inclusive, de leitos que estão sendo disponibilizados pelo Ministério da Saúde. E, obviamente, que esses hospitais, Regional do Oeste e o Hospital Teresa Ramos de Lages, estão no nosso planejamento de ampliação. O Hospital Marieta de Itajaí é um caso um pouco mais delicado, até porque nós não temos uma obra que está finalizada, mas também faz parte do nosso escopo de análise e planejamento. Em caso de necessidade de ampliação ainda maior do número de leitos, toda a rede, seja ela pública, filantrópica ou privada, vai ser englobada nesse planejamento para que nós tenhamos aí o atendimento das demandas do povo catarinense. O Anderson Silva, da NSC, pergunta ao governador: tramita na Alesc um projeto para que seja prorrogado o pagamento de contas de água e luz. O senhor teve alguma conversa com Casan e Celesc nesse sentido? Existe alguma possibilidade de flexibilização? Nós estamos estudando tudo que diz respeito à postergação de tributos estaduais e também taxas, tarifas, né, de serviços públicos estaduais. Até segunda-feira nós temos um pacote, que é o pacote econômico do governo do estado, para apoio do micro, pequeno empreendedor, pequeno empresário, e outras ações também voltadas ao cidadão, que nós devemos até segunda-feira anunciar junto com, está sendo capitaneado pelo nosso secretário da Fazenda, Paulo Eli, e que está trazendo ao governo, então, depois as soluções, pelo menos para esse primeiro momento da crise. O Geralp, da NSC-TV, pergunta qual a posição do governo do estado sobre os aeroportos. Com os aeroportos, a gente já comentou aqui, quando a gente interdita os hotéis, as pessoas já não voam mais praticamente. Então, já houve um decréscimo de voos, já está inviabilizando alguns serviços de transporte aéreo. E nós entendemos que, com as medidas também de privar-se do transporte intermunicipal, coletivo, hospedagem, novas hospedagens, naturalmente a movimentação dos aeroportos ela decresce. A informação que nós temos, inclusive das empresas que operam aeroportos, é que já havia, no dia de ontem, antes de ontem, uma redução de 50% dos voos, e também que mais 3 ou 4 dias nós teríamos apenas 30% funcionando, e alguns voos assim são até importantes e fundamentais no primeiro momento, até para repatriação, enfim, para encaminhamento daquelas pessoas que não estavam no seu ambiente. Então, assim, radicalmente cortar os aeroportos, eu acredito que é uma medida que, naturalmente, por ato reflexo, já vai diminuir a concentração de público nos aeroportos. A Cibele Faber, do SBT, afirma que os bombeiros estão preocupados com carga horária e falta de equipamentos. Se há alguma medida sendo adotada para aumentar a segurança deles diante do coronavírus. Bom, na questão da segurança pessoal, vou passar o Elton para responder. É importante a gente destacar que toda a rede de saúde envolvida no atendimento à saúde do Estado ela está sob planejamento da Secretaria de Estado da Saúde. Nesta cálculo, nós estamos envolvendo profissionais de saúde em todas as suas instâncias, profissionais da segurança pública que trabalham com atividade de saúde, bombeiros militares, policiais militares, inclusive, e também estamos trabalhando com os bombeiros voluntários em alguns municípios no estado nós temos. Nosso dimensionamento está envolvendo, então, a contabilização da necessidade de equipamentos de proteção individual também para esses profissionais,
para que nós possamos disponibilizá-los para que eles também fiquem protegidos, até porque nós não queremos, né, que essa parcela importante de servidores seja acometida pelo coronavírus, até porque nós todos precisamos lembrar que nos casos de emergência, ou é um bombeiro militar, ou um bombeiro voluntário, ou um profissional do SAMU que vai até a nossa residência nos atender, e em caso de locomoção ou necessidade de locomoção, eles o fazem até o ambiente hospitalar. Então também estão incluídos no nosso planejamento. Valéria Valdeci, do G1, acho que a doutora Regina pode responder. As pessoas que precisam trabalhar, da imprensa, trabalhadores de mercados, farmácias, qual a orientação para quando chegar em casa? Tomar banho, colocar toda a roupa para lavar e caso apresentem sintomas leves, mas não sabem qual a doença, o que fazer? O que a gente recomenda é, quando chegar em casa, realmente fazer essas medidas, né? Higienizar as mãos, lavar as mãos, trocar a roupa, colocar a roupa que usou para lavar. Então, essas são as melhores medidas realmente. É o que a gente fala. Agora a gente vai ter que separar a roupa de trabalho e a roupa que a gente vai usar em casa, né? Vai ter que fazer isso realmente, né? E qualquer sintoma respiratório, né, a pessoa tem indicação de comunicar ao seu empregador e permanecer afastado em isolamento em casa. Porque o que a gente tem demonstrado é justamente isso. O isolamento domiciliar, tanto de pessoas assintomáticas como de pessoas com sintomatologia leve, é a melhor medida para a gente evitar a disseminação e propagação da doença. A Jéssica Bahia, da ACAERT, pergunta se o governo do estado vai aportar recursos nesse fundo que o senhor anunciou hoje e, se sim, qual seria o montante? Bom, o fundo ele também recebe recursos tributários, né? As empresas que têm benefícios fiscais, todas aquelas empresas que têm algum benefício que tem assento lá no CONFAS, que é o conselho que envolve todos os secretários de Fazenda, os 26 estados, mais o Distrito Federal, existem algumas discussões que são elaboradas dentro do CONFAS e aí, por unanimidade, são concedidos benefícios fiscais a determinadas empresas ou atividades. Essas atividades, aqueles que se enquadram nessas atividades, poderão também aportar recursos. São recursos que naturalmente viriam, que são recursos públicos, porque são recursos que têm origem na isenção de tributos, e aí, no benefício fiscal, você deixa de recolher diretamente para os cofres públicos e aplica no fundo. Isso acontece em outras áreas também, fundos de cultura, enfim, desenvolvimento social, fundo de idosos, também são passíveis de receberem esse tipo de recurso. Obviamente que o fundo da saúde ele já tem uma participação, inclusive constitucional, né, todos os recursos da saúde, os 12% que a Constituição Federal determina, a Constituição Estadual determinam também que sejam aplicados em saúde, eles vão naturalmente para os cofres públicos do Estado, né, a partir do bolo orçamentário, e são segregados para uso exclusivo da saúde. Então, o governo do Estado já utiliza recursos próprios para investir na saúde. Qualquer manobra orçamentária que for necessária, nós vamos submeter à Assembleia Legislativa, para, se for o caso, redirecionar recursos de outras pastas para fazer readequação orçamentária também em prol do Fundo da Saúde. A Fran, do Jornal Diarinho, pergunta a respeito do monitoramento dos passageiros que chegam em aeroportos brasileiros, se o governo do estado pretende tomar ao menos medidas de algum tipo de uma medida sanitária na chegada deles aos aeroportos. Bom, a recomendação que nós, enquanto Estado, fazemos é aquela recomendação que o próprio Ministério já o fez em alguns dias atrás. Todas as pessoas que retornam de voos onde eu tenho circulação comunitária, que nós não estamos definindo países, são áreas, passageiros que voltam do Rio, São Paulo, Distrito Federal, e agora aqueles que saem de Santa Catarina e vão para outros estados, eles precisam fazer um recolhimento domiciliar, um isolamento domiciliar por cerca de 7 dias, se eles não tiverem sintomas, e se tiver algum tipo de sinal ou sintoma, por 14 dias. Obviamente que, como a doutora Regina já colocou, é importante que essas pessoas elas informem, né? Sempre que eu tenho algum grau de sinais e sintomas que surgem durante esses dias, nós temos telefones do Ministério da Saúde, alguns municípios já disponibilizaram um telefone de contato com as suas secretarias municipais de saúde, mas sempre é importante, quem volta de voo de área de circulação comunitária, sem sinal e sintomas, 7 dias em isolamento domiciliar, se tiver algum sinal e sintoma, pelo menos 14 dias em isolamento domiciliar. E se tiver um agravamento deste quadro,
com uma tosse mais exacerbada, dificuldade respiratória, que é o que nós temos dos quadros mais severos, uma febre que não cede, obviamente procurar uma unidade básica de saúde para que lá ele possa receber uma avaliação por uma equipe de saúde e ser orientado com relação a qual conduta deve ser adotada naquele momento. O Paulo Chagas, do veículo Lages Hoje. Primeiro, ele parabeniza pelo trabalho do governo do estado e pergunta: o período de 7 dias de paralisação do transporte público será suficiente para prevenir o coronavírus? Todos os dias a gente atualiza, se reúne com o grupo de gestão de crise e avalia as medidas a serem tomadas no mesmo dia, no dia seguinte, dali a 2, 3 dias. Então, esse é um passo inicial que o governo promove de isolamento social e nós acreditamos que, no que diz respeito ao transporte público, isso deve avançar ao longo dos dias, porque a nossa curva é ascendente ainda e o isolamento social é a melhor medida, o melhor remédio nesse momento, uma vez que nós não temos remédio, né, doutora, não temos um medicamento específico para combater o coronavírus, então é o isolamento social. E como já foi dito aqui, o transporte público é um meio de propagação do vírus extremamente relevante, que nós temos que considerá-lo, talvez seja um dos últimos das últimas liberações que o governo vem a fazer, de fato, e se liberar, vai liberar de forma paulatina, específica, mas obviamente que não será nesses primeiros 7 dias. O Marcelo Lula, do SC em Pauta e Rádio Super Condá, pergunta: governador, como tem muita gente que não está respeitando as orientações para ficar em casa, qual a possibilidade do governo impor uma quarentena? E se é possível ampliar a restrição da entrada no estado de veículos de passeio também? Nós entendemos que os veículos de passeio, respondendo à última pergunta, ainda é precoce, porque as pessoas estão... não é transporte coletivo, então é possível que as pessoas venham do estado do Paraná, por exemplo, queiram ir ao Rio Grande do Sul, então impedir essa passagem de retorno às suas casas, enfim, é uma dificuldade. Óbvio que essa é uma medida extrema e a gente não descarta nenhuma possibilidade de medidas mais extremas, dependendo dos quadros em que a gente vai enfrentar daqui para frente. Quanto ao descumprimento das medidas do governo, a gente acredita que uma grande maioria já está cumprindo. Nós estamos percebendo, inclusive, movimentações de alguns funcionários de empresas que ainda se mantêm no trabalho e que algumas empresas não cumpriram a diminuição da sua carga de trabalho, pelo menos na capacidade mínima para se manter funcionando, de indústria, por exemplo, que os próprios empregados, os trabalhadores da indústria já se manifestam nesse sentido de pedir que eles sejam assistidos, né, ou seja, férias coletivas para uma parte deles. E o Ministério Público do Trabalho tem sido parceiro do governo de Santa Catarina, já está notificando algumas empresas, já está recomendando. Então, essas coisas vão começar a acontecer na medida também que os órgãos de controle, o Ministério Público do Trabalho, o Ministério Público de Santa Catarina, o Tribunal de Justiça, enfim, o Tribunal de Contas, todos os órgãos que nos ajudam a controlar as atividades aqui em Santa Catarina vão fazendo recomendações, vão estabelecendo sanções, e a própria Justiça vem a intervir pontualmente. Nós tivemos, por exemplo, alguém da rede hoteleira que entrou com uma medida liminar, uma medida judicial com pedido de liminar para voltar às suas atividades na rede hoteleira. E, sabiamente, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina, através de uma decisão de uma das nossas desembargadoras aqui do Estado de Santa Catarina, indeferiu a liminar por conta exatamente da determinação do governo do Estado, que não se trata de uma determinação de competências, mas sim do exercício da autoridade sanitária em Santa Catarina. Então, a gente acredita que nós estamos indo muito bem com o apoio de todos esses órgãos de controle, os parceiros, a Justiça Federal, o Ministério Público Federal também, todos eles que já têm se apresentado para o grupo de trabalho aqui, estão trabalhando conosco. O Lucas Paraíso, do Diário Catarinense, pergunta quais as cidades com casos de transmissão comunitária. Há casos de transmissão comunitária entre os novos casos? E se continuam hospitalizados apenas 2 pacientes? Bom, para efeito de transmissão comunitária, então, ontem nós, através da Secretaria de Estado da Saúde, publicamos uma portaria onde nós definimos que a macro-regional sul é a região do Estado e, enquanto regiões, nós sempre trabalhamos com macro-regiões. Nós temos 7 no estado, e a macro-regional sul, que é composta por 45 municípios, é a região onde nós temos hoje a circulação comunitária. E, obviamente, que quando se trabalha em transmissão comunitária, nós temos aí diversos pacientes, diversas pessoas que lá habitam, que, obviamente, iniciamos por alguns municípios, mas quando a gente delimita uma macro-regional de saúde, obviamente, esse território ele amplia, é um volume bem grande.
E, obviamente, que a partir do momento que é definida a questão de transmissão comunitária, o caso índice, como nós já colocamos em outras oportunidades, ele se perde, né? A gente não consegue mais contabilizar qual foi a origem daquele contágio. Isso faz com que nós tenhamos esse novo momento dentro da epidemiologia. Mas eu concito novamente a população catarinense, já afirmei isso ontem e volto a destacar hoje. A nossa preocupação hoje não é qual é o município que eu tenho transmissão comunitária, qual é o bairro, qual é a família, qual foi a região. O que nós queremos é que toda a população catarinense entenda o momento que nós vivemos. E o momento que nós vivemos é de quê? Fique em casa, procure evitar ao máximo a exposição em ambientes externos. É nesse momento que nós conseguimos fazer um resultado que nenhum estado brasileiro teve essa oportunidade como nós estamos tendo. Se a população entender, independente da região, se tem transmissão comunitária ou não, se todos entenderem que nesse momento esse esforço individual ele vai surtir um efeito coletivo impressionante, nós vamos enfrentar esta epidemia com muito maior capacidade operativa. Então, eu percebo que as perguntas elas acabam sendo repetitivas no seguinte sentido, né? Delimitar regiões. Todas as regiões são propensas à transmissão comunitária. Todos os habitantes de Santa Catarina estão suscetíveis a contágio com coronavírus, independente de cidade, independente de bairro, independente da região onde ele se encontra. O Rafael Faraca, apresentador da NSC. Alguma possibilidade de, em breve, o toque de recolher no Estado? É uma possibilidade real? É possibilidade, não digo real, obviamente, se é uma possibilidade, é real. Não imediata, vai depender da evolução dos casos que a gente vai acompanhando aqui no dia a dia e vamos atualizando. A Estela Benetti, da NSC, pergunta se não seria o momento de incluir na quarentena indústrias que não são essenciais nesse momento. A gente está analisando porque o setor da indústria é bastante complexo. Muitas vezes você acredita que aquele setor não é essencial, mas vai faltar alguma coisa para se produzir em determinada indústria. Às vezes é um insumo, às vezes é o pacote, é o saco plástico para envase de determinado produto, é o pallet que vai fazer com que determinado volume de produto seja transportado. Então, essa é uma cadeia complexa. A gente acredita que as empresas têm condições de diminuir o número de seus trabalhadores, elas mesmas ofertarem um transporte cativo específico para os seus trabalhadores, sanitizado, adequado, diminuir, ventilar os seus ambientes de produção e proteger individualmente também, sanitizando até roupas, enfim, daqueles que trabalham. Isso está sendo construído. Nós, através do Grupo Econômico do Governo, também estamos discutindo com representantes dos setores produtivos para que a gente estabeleça essa normativa de forma muito clara e que a indústria, enfim, catarinense faça o acatamento integral. A TV Rádio Câmara, de Balneário Camboriú. Os municípios também terão autonomia de criar um fundo de combate ao coronavírus ou todos os recursos serão concentrados na esfera estadual? Essa é uma iniciativa do governo do estado, obviamente que a gente não pode privar o município, que tem a sua autonomia, de fazer gestão local. Acredito, e o governo tem essa sensibilidade em relação aos municípios, o município vai precisar de dinheiro para colocar onde ele tem unidade de pronto atendimento. Tem municípios que não têm, não é isso? Tem municípios que ainda não dispõem de uma estrutura que dê resposta, capilaridade às ações do governo do estado. O governo do estado está transferindo os recursos federais diretamente aos municípios, os 14 milhões que o governo federal está transferindo a Santa Catarina. Decisão do secretário Elton foi de encaminhá-los aos municípios, esses valores, de forma proporcional por habitantes. Então, a gente entende que, de momento, concentrarmos os recursos aqui na Secretaria da Fazenda para tomar uma decisão pela demanda estadual é mais sábio, é mais inteligente do que a gente pulverizar recursos de estado afora e acabar desnaturando a vontade, né, a natureza do próprio fundo estadual de saúde pública, para que a gente tenha, então, aporte de recursos que sejam resolutivos. Se eu tiver dinheiro pulverizado, mas não tiver resolutividade na saúde, nós vamos continuar enfrentando os mesmos problemas que a saúde, de fato, enfrenta no dia a dia. Nós estabelecemos uma política hospitalar catarinense exatamente para concentrar recursos aonde tem a resolutividade. Então, eu entendo que hoje o apelo é esse, o fundo estadual, e a gente reverte esses valores às regiões onde houver demanda de fato. O Denis Luciano, da Rádio Som Maior e Portal 48 de Criciúma. Como está a disponibilidade de kits pelo Estado em quantidade e se há alguma nova estratégia em relação aos exames?
Deve ser kit de exame. Bom, os kits que são disponibilizados pelo Ministério da Saúde, nós recebemos quase 500 kits na última remessa. O Ministério da Saúde já nos sinalizou, inclusive ontem, que está disponibilizando para os estados, só não nos deu a data ainda, exames de testagem rápida para coronavírus, considerando que, inclusive, ao longo dessa semana também a Anvisa acabou homologando 8 laboratórios que têm dentro do seu rol de oferta exames de testagem rápida, e estamos recebendo sim aquilo que nós entendemos que é necessário por parte do Ministério, mas obviamente que o Estado também está fazendo a sua parte, enquanto ele busca um laboratório privado para a compra de kits, para que a gente possa manter a nossa demanda da população catarinense devidamente assistida. Wagner Urbano, Notisserra de São Joaquim. Situação dos caminhoneiros, como fica? Existe restrição? A indústria tem que funcionar, né? Imagine os estados serem desabastecidos. Então, por isso que a gente tem dito aqui, não corra aos supermercados. Não houve nenhuma determinação, nem do governo estadual, nem dos governos municipais, nem federal, para impedir o transporte de cargas. E é fundamental que o transporte de cargas continue, e é possível fazer o transporte de cargas de forma segura, sem proliferação do vírus, tomando-se as medidas adequadas, tanto na asepsia pessoal, quanto das cargas que são transportadas na hora em que elas vão ter contato com o público. Então, é importante que esse movimento continue. Felipe Alípio, Jornal Destaque Regional. Em municípios pequenos, principalmente no Oeste, a equipe reduzida na saúde, em especial de médicos. O Estado cogita disponibilizar profissionais para reforçar o atendimento nessas cidades? Bom, também preocupado com a situação dos médicos, o governo federal ele fez a possibilidade de ele estar, inclusive, selecionando médicos do programa Mais Médicos. Nós tivemos aí mais de 300 vagas disponibilizadas dentro do território catarinense para que aqueles municípios, especialmente que tinham médicos. Você está acompanhando com a gente ao vivo a coletiva de imprensa do governador Carlos Moisés, o secretário de Estado da Saúde, Elton Zeferino, com as últimas informações, e também está participando da coletiva a nossa entrevistada de diversos momentos aqui no SBT Meio-Dia, a doutora Regina Valim, infectologista, uma das mais importantes especialistas de infectologia do país. Entrevista concedida agora há pouco, confirmando para você